As casas de cultura são espaços que oferecem infraestrutura para a produção cultural. Mas é muito mais do que isso, gente. Elas são ferramentas de cidadania e transformam toda uma comunidade, além de ocuparem os espaços públicos. E no Por Todos os Cantos de hoje, nós visitaremos algumas casas de cultura aqui de Sanja e também conheceremos oficinas. A viola caipira é conhecida por diferentes denominações de acordo com a região do país. Ela também é chamada de viola nordestina, sertaneja, cabocla e brasileira e é um ícone da nossa cultura popular brasileira. Carrega uma infinidade de significados da nossa história, né? E hoje eu tô aqui na Casa de Cultura Cine Santana, na região norte de São José. E olha só, vocês estão conseguindo ouvir? A gente vai acompanhar uma oficina de viola caipira, que inclusive é oferecida de forma gratuita. Então venham acompanhar comigo. Fábio, conhecido como Maestro Sabiá, é o professor da roda e reforça que a viola é universal. Ela é formadora da identidade, né, de uma identidade brasileira, que vem desde a época da colônia, que passou por todos os momentos, conviveu com o violão, né, o violão vem depois, né, participou da urbanização da cidade, foi chamada de caipira, né, sendo que ela nem tinha esse nome, né, mas de repente ela virou caipira, vai para lá, vai para cá. É um instrumento que foi descriminalizado, mas depois que é também exaltado como porta-voz das raízes. Então, olha, já fizeram de tudo com a viola e ela permanece. E tem vagas, viu? E o Fábio explica pra gente como participar. Olha, as turmas, claro, elas são sempre cheias, mas a turma de formato de roda, por exemplo, é convidativo que seja cheio, né? E sempre tem espaço, né, para as pessoas também virem, participarem. Recomenda-se que tragam as violas, porque não são todas as casas de cultura que oferecem, que tem, né, as suas violas no seu acervo. As aulas duram 2 horas, é um padrão da Fundação Cultural, né? E atualmente eu estou dando aulas na Casa de Cultura Chico Triste, que fica na Vila Tesouro, nas terças à noite. Na Casa de Cultura Rancho do Tropeiro, que fica no Eugênio de Melo, nas quintas-feiras. São 2 horários, uma de iniciação, de 5 às 7, e depois, de 7 às 9, a prática de orquestra, que é com o grupo Rancho do Tropeiro, lá da casa. E aqui, no Cine Santana, nas sextas-feiras de manhã, né, eu estou atuando aqui de 9 às 11, com essa turma também em formato de roda e que mistura, né, alunos que já sabem tocar, né, violeiros que já têm a experiência, com quem está começando. Seu Olicir é o aluno mais antigo da oficina e teve aula inclusive com o Zé da Viola. Olha que privilégio! Foi aqui no Cine Santana mesmo. Eu sou o Zé da Viola, né? Depois passou os outros aí, né? Agora eu estou com o Fábio. Tem mais professor aqui também, né? Tem o Ricardo. Mas eu faço aula com o som do Fábio. A viola faz parte da vida dele. Faz parte da minha história, né? Minha família tinha violeiro também, né? É o Dico e Deca, não é Zico e Zeca, é Dico e Deca, primeiro nome meu. Ele sempre teve paixão e aí viu nas oficinas uma oportunidade de aprimorar o que tanto ama. E ele treina em casa, viu? É um aluno disciplinado. Todo dia, não pode ficar sem a viola, né? A viola é divertimento que a gente tem, né? Sempre está tocando. Quanto mais você toca, porque o instrumento, pelo que eu sei, é infinito. Quanto mais você pega na viola, mais você aprende, né? E não depende, como diz o professor, ajuda muito a pessoa. Mas a gente tem que fazer força também. Eu, por exemplo, não tenho, eu não tenho, como é que fala, dom para viola. Mas eu gosto. Então, foi o que eu gosto de fazer, né?
A viola também é companhia para ele. É uma companhia, né? Porque muita gente não tem o que fazer em casa. Fica tocando a viola, divertindo com ela, né? Vários amigos em casa, na minha casa mesmo, tem um violeiro que vai lá, sabe? E toda quarta-feira a gente diverte lá em casa. Lá. E tem pode falar o nome da pessoa? Claro. Roberto, seu João da viola também vai lá. A Jerezinha que estava aqui vai tocar viola com a gente lá. São exemplos da atividade, entendeu? Este auditório do Cine Santana tem capacidade para 300 pessoas e com frequência tem exibição de filmes, peças teatrais e apresentações musicais. Eu estou aqui no Bosque dos Eucaliptos, na região sul da cidade, e essa é a Casa de Cultura Tim Lopes. Para quem não sabe, o Tim foi um jornalista investigativo que foi assassinado enquanto cumpria seu ofício numa favela do Rio de Janeiro. Aí, claro, ele deixou um legado imenso para os jornalistas e comunicadores. E essa casa aqui oferece uma estrutura muito legal, viu, pessoal? Tem salas para cursos, salão e oficinas como cerâmica, danças contemporâneas, Liang Kun e até yoga. Charles é professor e explica que a cerâmica é intergeracional. O Charles é professor aqui da oficina de cerâmica, né, Charles? Conta pra gente como que funciona, o pessoal tem de trazer material, qual que é o pré-requisito para participar dessa oficina? Bom, o pré-requisito é gostar de cerâmica, né? Tem interesse, né? O aluno deve buscar assim, se interessar pela oficina, né? O material, normalmente, a gente é um arranjo coletivo, né? O aluno traz o material que ele deseja, né? Sempre lembrando que não tem nenhum outro custo, né? Além do material do próprio aluno, né? Instrumentos de corte, a própria argila, né? Então é incomum a gente compra essa argila, então é muito coletivo, né? As aulas, né? É coletivo e democrático, né? A gente vê diferentes idades também participando. Sim. Então é assim, quem tem interesse mesmo que aprender alguma coisa nova, acaba sendo mais lúdico também, né? Didático. Então, crianças, qual que é a idade mínima para participar? É que tem assim, ó, é dividido, a cerâmica é dividido intergeracional, né? De 12, né, até a idade adulta, né? Daí não tem limite de idade, né? Mas a partir de 12, e tem aulas de 6 a 12 anos, né? Eu sou professor que dá de 12 até o limite possível. Legal. Então, às vezes, vem mãe e filha, né? Deve acontecer isso também. Eu tenho. É bem interessante. Tem mãe e filha, tem, sim. E é uma arte, e acaba sendo uma terapia também, né, Charles? Sim. Ela é um autoconhecimento, né, criativo, né? Porque a criatividade, ela trabalha justamente com essa questão assim, de como eu me construo esteticamente. Né? A estética, no mundo contemporâneo, né? A estética, ela sempre quer ditar as coisas, né? Precisa de um cabelo assim, assado, né? Então, a cerâmica, por ser arte e por ser estética, né? Ela vai trabalhar essas duas condições de escolhas estéticas, né? E isso vai para a vida também, né? Isso é muito importante, a gente ter essa segurança, o que eu quero esteticamente para minha vida, né? Para mim, como artista ou como cidadão qualquer, né? Sim. É uma referência a mais, né, para a vida, o que é muito importante. Sim. A gente está aqui na Casa de Cultura Tim Lopes, que fica na Zona Sul, mas não é só aqui que tem essa oficina, né? Tem em São Francisco também. São Francisco Xavier, tem na Chico Triste, tem na sede da Fundação também, né? Então, são várias casas que têm cerâmica, né? Legal. E outros cursos para o pessoal que de repente não mora na Zona Sul, mora mais distante, tem aí, é só pegar uma que seja mais acessível, né? De acordo com o local que você mora. E as inscrições sempre abrem no início do ano, e aí é uma temporada, né? Um ano inteiro de aulas. Isso mesmo. As aulas esse ano vão até, se eu não me engano, a primeira quinzena de dezembro, né? Como foi ano passado. E assim, conforme
o volume de inscritos, né? Tem um volume de vagas, né? Mas às vezes, sei lá, um aluno desiste porque foi viajar para fora, enfim, saiu da cidade, Aí abre-se a vaga para os alunos excedentes, né? E Charles, de repente, né, a pessoa, a cerâmica não apetece tanto, tem outras oficinas aqui também, né? Tem para vários gostos. Tem. Eu dou aula também de pintura, tem aula de tecelagem, enfim, tem uma infinidade de cursos, né? Tem que entrar no site da Fundação Arte nos Bairros e daí lá tem toda a lista de professores e de cursos que são ofertados aos cidadãos, né, de São José. A Solange começou aqui nessa oficina nesse ano, né? Isso. Tem gostado? Como tem sido sua experiência? Gosto muito de vir para cá, principalmente para as aulas. O professor é uma pessoa que ensina com prazer. Então, já é gratificante vir para cá, né? A gente é uma terapia, né? Eu trabalhava com artesanato, né? Trabalhava com biscuit, né? Durante muitos anos. Só que sempre meio puxado para o artesanato, né? Trabalho manuais para mim faz bem também o meu espiritual também. Legal. Então você, de certa forma, já tinha uma bagagem, né? Sim, Te ajudou nesse processo com a cerâmica também. É um pouco diferente, né? O professor também é bem exigente, né? Mas isso é saudável e faz bem pra gente, né? Porque aí vai aprimorando também, né? E é bom pra mim também. Muita coisa interessante e o melhor, de graça. E não para por aí não. No próximo bloco faremos um tour pela Casa de Cultura Chico Triste. Fique com a gente. A parada agora é aqui na Casa de Cultura Chico Triste, que fica no bairro Vila Tesouro. Mostrar para vocês um pouquinho, então, da estrutura aqui desse ambiente. Olha só, essa sala aqui é bem grande, a maior aqui em termos de estrutura. E aqui é geralmente onde acontecem as aulas de dança e também de yoga, que a gente viu que estava bem cheio, né? Tinham muitos alunos. Aqui a gente tem mais duas salas, gente. Olha só. Aqui geralmente tem a aula de teatro e também de circo, que a gente viu algumas crianças também trabalhando aí. E essa sala, que tem um espaço bom também, tem outras oficinas. Uma delas, olha só, a oficina de cerâmica. A gente consegue ver lá ao fundo as obras dos alunos, tem uma estrutura semelhante a um ateliê mesmo, né? Aqui com essas mesas. E aqui nesse corredor central, utilizam-se esse espaço também para exposições. A ideia é utilizar todo o espaço aqui do ambiente, toda a estrutura, né? E realmente se apropriar desses espaços públicos, o que é muito bacana. E uma das muitas oficinas aqui dessa Casa de Cultura é o yoga, uma prática que surgiu há mais de 5.000 anos na Índia e tem inúmeros benefícios, gente, mas não sou eu que vou contar para vocês, não, e sim a Lucy, que é professora aqui da modalidade, né, Lucy? Você foi a pioneira, você está há mais de uma década aqui nas Casas de Cultura? Sim, na Fundação Cultural, né, eu dei o primeiro passo, não existia modalidade de cultura de paz, né, então tinha editais mesmo públicos, né, e aí eu entrei como dança, corpo, movimento e yoga, primeira vez. E assim, teve muita aceitação do público, porque o título é Yoga na Comunidade, né,
O yoga ele é muito centralizado nas aulas particulares, acaba sendo oneroso para as pessoas. Eu queria que popularizasse mais. E a gente não tem uma política pública efetiva para isso, né? A gente tem que ir encontrando os caminhos. Sim. E eu consegui através da Fundação Cultural, porque está dentro de cultura de paz. E você comentou que a ideia era democratizar mais a aula, né? Porque a gente sabe que quando você vai pagar uma aula costuma ser um pouquinho mais caro. Quem que pode fazer? Todo mundo tem uma idade mínima, é aberto para o pessoal mesmo. Ouvi que a aula estava cheia, né? Tem bastante procura, né? Então, as minhas aulas, elas são a partir de 18 anos, é para adultos, né? Porque a primeira infância, ela tem que ter um diferencial. Além de dividir em várias idades, a gente faz brincadeira, é um outro enfoque. Então, eu trouxe para a Fundação, para esse público adulto, né? Porque a gente tem bastante atividade nas casas de cultura para criança. Sim. Então, o yoga eu trouxe mais para o público adulto e vem de 18 até enquanto estivesse sentindo vontade e desejo de movimentar a vida. E é interessante, né? A gente falou de expandir essas práticas. O papel das casas de cultura também, né, de levar acesso a inúmeras oficinas para as pessoas, tem um papel de cidadania muito forte, né, que a gente precisa reforçar também. A gente precisa compreender que São José é uma cidade rica. As casas de cultura estão à disposição da população, são conquistas do bairro, né? A Chico Triste é uma casa de cultura que tem uma história muito bonita, que a própria comunidade desejou, que voltou que esse espaço que estava abandonado, né, fosse uma casa de cultura. Então é uma conquista da comunidade. E as pessoas às vezes não sabem como acessar, né, como vir, aonde encontrar, né? Tem que ir atrás. Hoje o yoga é livre, então você pode vir quando você quiser, né? O ideal é ter uma constância para ter os benefícios, mas essa democratização é uma conquista, porque se você tem público, se a oficina tem gente e está atingindo o objetivo, a gente consegue que continue, né? Sim. Eu encontrei o José Reis aqui nessa oficina de yoga, que pratica a modalidade há mais de 40 anos, né? Então, gostou, tomou jeito pela coisa. Sim, é uma necessidade que o corpo físico tem para ele se poder manter dentro de uma estrutura saudável. A gente precisa fazer mais movimentos. E yoga é algo que a própria palavra já diz, é uma coisa de união. Então ela agrega quase todos esses movimentos. E seu José Reis, você estava me contando aqui em off de uma frase que você ouviu há muitos anos e ficou na sua mente, né? Da questão de envelhecer, né? Os anos passam, não tem como, mas envelhecer bem. Você estava me contando, ele sobe montanha, anda de bike, é bem ativo, né? Assim tem que ser. Mas para isso a gente tem que ter ali um trabalho formiguinha, tá sempre em movimento, né? Independente do ritmo de cada um, respeitar o seu, mas está sempre em movimento. Eu ouvi essa história de um professor quando eu tinha 12 anos, esse professor tinha 56 e ele era muito ágil, esbelto, e eu com 12 anos achava que 56 já estava no final dos finalmente. Aí eu perguntei para ele, como que eu posso fazer para chegar próximo dessa idade? Ele olhou bem para mim e disse, olha, continue fazendo movimento, nunca pare. Eu não esqueci esse linguajar desse professor e a vida inteira realmente eu me dediquei a fazer esforços e eu sou da linha de acordar matutina, então eu ando de bicicleta e faço os outros exercícios, faço escaladas até hoje. Do yoga, vamos para a aula de circo e olha só a felicidade da criançada. Bem lúdico, né, gente? Mas para os menores que vivem dessa arte, junto de seus pais ou responsáveis, há obrigações, viu? Existe uma lei que exige que as escolas de todas as cidades recebam alunos nômades, mesmo que não possuem vagas. Nós conhecemos a Maria, que está curtindo a experiência.
Foi uma experiência bem legal, eu tô adorando. Eu gosto mais dos malabares, é muito legal. A arte do circo surgiu na China e, a princípio, não tinha nada a ver com diversão. A ideia era treinar seus guerreiros para o combate. E aí, no Brasil, só chegou no fim do século XIX. É só a Antônia fazendo malabares. Antônia, como que é ministrar uma aula de circo para criança, né? Ela por si só já é uma aula mais divertida, mais didática. E como que é trabalhar com a criançada? Eu sou suspeita para falar. Eu amo criança, né? Vai completar 3 anos que eu tô no Arte nos Bairros, né? Pela Fundação Cultural. E dentro das escolas também eu trabalho com as crianças, né? Então elas adoram malabares, acrobacia. Elas se divertem muito no circo, né? Tem aquela fantasia também, né, com o mundo do circo, eu acho que chama bastante a atenção deles, mas você também dá aula para adultos, né? Sim. E aí, além dos motivos óbvios, né, o que mais difere? Assim, o que você consegue, né, trabalhar mais, alguns exercícios mais difíceis também, o que mais difere entre os adultos e as crianças, no caso da aula de circo? As crianças, elas acabam se entregando mais, né, para esse mundo imaginativo, da diversão. Os adultos ficam um pouquinho assim, né, será que eu exploro um pouco mais minha criança interior, né, que a gente fala, mas com o processo os adultos vão também se entregando, porque o circo é mágico, né, quanto mais a gente faz, mais a gente se encanta, e os adultos, mesma coisa, eles vão se jogando mais ainda também. E além do lúdico, da criatividade que o circo trabalha também, né, ele trabalha o corpo, trabalha várias coisas, né? Explica um pouquinho pra gente. E aí, no caso, quanto mais cedo começar, né? Melhor pra criança também, vai ter afinidade com várias outras coisas. Mas conta pra gente o que mais trabalha. Trabalha bastante com a psicomotricidade da criança, né? Ela vai desenvolvendo ainda mais, né? Por exemplo, a atividade de malabares ajuda bastante a desenvolver essa parte, né, da mobilidade da criança, da atenção, né, da concentração principalmente. Então, coordenação motora, né? Então, diversas coisas a gente pode trabalhar dentro do circo. Legal. Então, tem um período interessante para trabalhar. E as crianças, principalmente, elas são muito curiosas, né? Sim, sabe? Perguntam demais. Mesmo sem medo. E elas questionam muito, tem essa dúvida de como é esse universo do circo, né? Acredito que tem algumas que de repente nunca foram, as que já tiveram oportunidade de assistir ao vivo. Eles te perguntam muito como que é esse universo? Sim, demais. E o que é mais interessante dentro, né, de dar aula de circo, né, mostrar para a criançada que eles podem ser artistas, podem explorar essas atividades, é justamente porque a maioria nunca foi a um circo, nunca teve a oportunidade de conhecer artistas de circo. Então, a gente trazer esses equipamentos para eles verem, trabalharem, brincarem, é maravilhoso, assim. Então, eles se divertem demais, são curiosos, ficam bravos comigo porque não conseguem fazer. Eu falo, olha, calma, gente, paciência, a gente trabalha paciência também, né? Quanto mais a gente tentar, a gente consegue. Então, a criançada se joga, assim, bastante. Um aprendizado, né? Como tudo na vida, né? Um processo treino. Muito aprendizado. Ele vai te levando, né, a ser cada vez melhor em alguma coisa. Sim. Aí eu tô aqui, né, com prato mesmo, isso, prato, né? De equilíbrio. Prato de equilíbrio. Isso. Será que eu consigo fazer alguma coisa? Bora lá. Tentar, ou vai ser uma catástrofe? Vai dar certo, vai dar certo. Vamos ver. Começa então aqui, né? Isso, coloca a mãozinha um pouco mais para baixo, com o dedo indicador para cima. Assim? Não, o dedo indicador. Aqui, isso. Aí você vai levantar o braço só um pouquinho para cima. Isso. Você vai fazer como se fosse um círculo lá no alto. Eu mexo bastante o braço? Isso, você vai fazer como se fosse um círculo, até levantar o pratinho. Isso, levantou, você vai aumentar a velocidade para ele ficar um pouco mais uniforme. Isso. Vou tentar mais uma vez, vamos ver. Que é difícil mesmo. Quer pegar o jeitinho? Aí? Aê! Muito bom! Filmaram esse. Muito bem! Mais 10 vezes, não vai dar certo. Mais um episódio do Por Todos os Cantos concluído. Desta vez a gente mergulhou nas casas de cultura. São inúmeras aqui na cidade, então obviamente não conseguimos passar por todas, mas fomos em algumas para representar esse todo. É muito legal, né, esse trabalho de sociedade mesmo. A gente viu aqui na Casa de Cultura Chico Triste, né,
Enquanto a comunidade auxiliou na construção desse espaço, ajuda, né, a manter também, a cuidar, isso é muito interessante. A gente viu o quão elas são uma ferramenta cidadã, e é isso, gente. A educação, a arte, a cultura são ferramentas importantíssimas. Elas sim são capazes, né, da gente mudar o mundo aos poucos, se cada um fizer sua parte, a gente ter mais investimentos em políticas públicas voltadas para essa área, com certeza teremos cidadãos melhores também. É educação, é conhecimento, é referência e que faz todo sentido, né, na vida de cada uma das pessoas. A gente precisa, sim, democratizar ainda mais esses espaços, essas oficinas que tem para todos os gostos e se apropriar, né, que a população possa conheça e se aproprie desses espaços públicos. Até o próximo programa.